E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do campo magnético. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Uma espira em forma de retângulo de lados 2Azinho e 2Bzinho transporta uma corrente elétrica estacionária de intensidade I. Item A, calcule a magnitude do campo magnético no centro O do retângulo. E item B, tome o limite do resultado obtido para Azinho muito maior do que Bzinho, observe o quadro, e discuta a relação com o resultado encontrado no problema resolvido no vídeo anterior. Muito bem? Para resolver o exercício, eu vou admitir que a corrente elétrica estacionária estabelecida na espira está orientada no sentido anti-horário, conforme ilustrado no quadro. O eixo Y está orientado verticalmente para cima, o eixo X na horizontal e para a direita, e o eixo Z está furando perpendicularmente o plano do quadro em direção aos seus olhos. A espira possui lados 2Azinho e 2Bzinho, conforme ilustrado no quadro. A partir de agora, para orientar o campo magnético resultante no centro O da espira retangular, eu vou recorrer à regra da mão direita. Eu vou aplicá-la para cada lado que compõe a espira retangular, da seguinte forma: eu vou colocar o polegar na mesma direção e sentido da corrente elétrica I e os demais dedos eu vou girar envolvendo o fio. Com isso, eu consigo orientar o campo magnético devido a cada fio, onde se estabelece a corrente elétrica estacionária de intensidade I, no ponto O. Então vamos começar com o fio mais inferior. Nesse fio, a corrente I está orientada na horizontal e para a direita. Sendo assim, no ponto O, o vetor B está saindo perpendicularmente do plano do quadro, portanto, a favor do eixo Z. Perceba que o mesmo ocorre para os demais fios. Observe o fio mais à direita. Nós temos o I na vertical e para cima. Observe os meus dedos girando e atingindo o ponto O. O vetor B está saindo perpendicularmente do plano do quadro. Observe o fio mais superior. O vetor I está orientado na horizontal e para a esquerda. E no ponto O, os meus dedos também saem perpendicularmente do plano do quadro. O mesmo ocorrendo, para finalizar, no fio mais à esquerda. A corrente I está orientada na vertical e para baixo e, portanto, lá no ponto O, os meus dedos estão saindo perpendicularmente do plano do quadro. Muito bem? Portanto, a contribuição de cada fio que compõe essa espira retangular, todas as contribuições estão na mesma direção e sentido, a favor do eixo Z. Sendo assim, eu vou calcular o campo magnético no ponto O devido ao fio mais inferior. A partir daí, eu vou utilizar considerações de simetria para facilitar o final da resolução desse exercício. Vamos começar, portanto, com o fio mais inferior. Para calcular o campo magnético, eu vou recorrer à lei de Biot-Savart. Ela nos diz que o vetor dB é igual a μ0I sobre 4π, que multiplica o vetor dL, produto vetorial com o versor R, sobre Rzinho elevado ao quadrado. Muito bem? No fio mais inferior, eu ilustro o elemento de corrente elétrica IDL vetor. Ele está orientado na mesma direção e sentido do eixo X. A partir do elemento de corrente elétrica, eu ilustro o vetor R. Ele tem origem no elemento de corrente elétrica e término no ponto O, onde nós vamos calcular o campo magnético. Portanto, o vetor R está orientado nessa direção e sentido. O versor R também, na mesma direção e sentido do vetor R. Observe que θ é o ângulo formado por esses dois vetores. Sendo assim, a intensidade dB fica dada por μ0 vezes I sobre 4π, que multiplica o módulo do vetor dL, como ele está na mesma direção e sentido do eixo X, eu vou representar simplesmente por dx, vezes o módulo do versor R, que vale 1, vezes o seno do ângulo formado por esses dois vetores. Seno de θ sobre a distância do elemento de corrente elétrica ilustrado ao ponto O. Essa distância é o módulo de Rzinho, portanto, módulo de Rzinho elevado ao quadrado. Muito bem? A partir de agora, eu preciso construir uma integração. Por quê? Eu vou somar todas as contribuições infinitesimais dB vetor para obter o campo magnético total no ponto O.
E eu vou fazer a varredura de toda a extensão do fio mais inferior. Para construir essa integração, eu vou escolher como variável de integração a variável x. E, portanto, eu preciso expressar r² em função de x, seno de θ em função de x, para construir essa soma, para construir a integração. Muito bem? Bom, para fazer isso, vamos analisar o triângulo retângulo ilustrado no quadro. Esse cateto tem medida Azinho. Observe a figura. O elemento de corrente elétrica IDL vetor possui coordenada x de forma geral. Então, a partir da origem O, ele está posicionado na coordenada x. Portanto, esse cateto vale x. E a hipotenusa do triângulo retângulo, a medida é o módulo do vetor R', simplesmente R'. Observe agora os ângulos internos desse triângulo retângulo. Aqui nós temos θ, portanto, esse ângulo aqui corresponde a π menos θ. Esse ângulo é reto, 90 graus, e, portanto, esse ângulo tem que ser igual a θ menos 90 graus, justamente para que a soma dos ângulos internos do triângulo dê 180 graus. Vamos comprovar esse fato. 90 mais θ menos 90 dá simplesmente θ. θ somado com 180 graus menos θ dá justamente 180 graus, como deve ser. Muito bem? Agora observe o seguinte. R² é fácil relacionar com x. Pelo teorema de Pitágoras, nós sabemos que r² é igual a A² mais x². Muito bem? Agora vamos relacionar seno de θ com a variável x. Analisando esse triângulo, vemos que o seno de θ é igual ao cosseno de θ menos 90 graus. Vamos comprovar essa igualdade. Do lado direito, nós temos o cosseno de θ vezes o cosseno de 90 graus mais o seno de θ vezes o seno de 90 graus. Cosseno de 90 graus é zero, zerando este termo, mais seno de 90 graus é 1, portanto, nós temos justamente a igualdade acima. O seno de θ é igual ao cosseno de θ menos 90 graus. Muito bem? Sendo assim, eu posso afirmar que o seno de θ é igual ao cosseno de θ menos 90 graus, que é igual ao cateto adjacente Azinho, dividido pela hipotenusa R. A hipotenusa R é a raiz quadrada de A² mais x². Muito bem. Observe as igualdades obtidas e, com isso, dB, a sua intensidade, fica dada por μ0 vezes I dividido por 4π, que multiplica. Aqui nós temos no denominador R², ou seja, A² mais x². Muito bem? Elevado à primeira potência. Seno de θ é Azinho sobre A² mais x² elevado a meio. Portanto, nós temos Azinho sobre este termo elevado à primeira potência vezes ele novamente elevado a meio. Portanto, somando os expoentes, 3 meios. Muito bem? E aqui, dx. A partir de agora, basta somar todas essas contribuições infinitesimais fazendo a varredura do fio inferior. E com isso, obtemos B é igual a integral de dB. Retirando os termos que permanecem constantes, nós temos μ0 IA sobre 4π, que multiplica a integral de menos b sobre 2, de menos b a mais b, de menos b a b, de dx sobre A² mais x² elevado a 3 meios. Para resolver essa integral, eu vou recorrer à regra da substituição. Eu vou admitir o seguinte a partir de agora, para facilitar essa resolução. Eu vou supor que x
é igual a Azinho vezes a tangente de um ângulo alfa. Consequentemente, dx é igual à derivada deste termo em relação a alfa, então dá Azinho vezes secante ao quadrado de alfa, que é a derivada da tangente de alfa, de alfa. Muito bem? E observe agora o seguinte, Azinho ao quadrado mais x ao quadrado vai ser igual a, então nós temos a quadrado mais a quadrado tangente ao quadrado de alfa, e isso nos dá a quadrado que multiplica 1 mais a tangente ao quadrado de alfa. 1 mais a tangente ao quadrado de alfa é secante ao quadrado de alfa. Essa substituição vai facilitar demais a resolução daquela integral. Então vamos lá. Vamos nos concentrar agora apenas na integração. Depois eu recupero a expressão aqui obtida. Então vamos lá. Eu tenho a integral de dx. dx eu vou substituir por a secante ao quadrado de alfa de alfa sobre o termo de baixo é a quadrado secante ao quadrado de alfa, tudo elevado a 3 meios. Fazendo esse cálculo, nós vamos obter a ao cubo vezes secante ao cubo de alfa. Muito bem? Consequentemente, isso nos dá a sobre a ao cubo é 1 sobre a ao quadrado, que multiplica a integral de d alfa sobre a secante de alfa. Muito bem? A secante é o inverso do cosseno. Consequentemente, eu vou trocar 1 sobre secante de alfa pelo cosseno de alfa. Observe que a resolução daquela integral ficou muito facilitada. Muito bem? Continuando. Então agora nós temos a integral de cosseno de alfa em relação a alfa é justamente o seno de alfa. Então 1 sobre a ao quadrado vezes o seno de alfa. A partir de agora, eu vou recuperar a variável x de integração para poder utilizar os limites menos bzinho e mais bzinho. Para fazer isso, eu vou construir, a partir dessa substituição, um pequeno triângulo retângulo. Eu vou colocar o ângulo alfa nessa posição. A tangente de alfa é o cateto oposto, x, dividido pelo cateto adjacente, Azinho. E, portanto, a hipotenusa é a raiz quadrada de a quadrado mais x quadrado. Muito bem? Sendo assim, nós vamos obter 1 sobre a ao quadrado, que multiplica o seno de alfa. Seno de alfa é o cateto oposto, x, dividido pela hipotenusa, que é a quadrado mais x quadrado elevado a meio. Muito bem? Recuperando a variável de integração, a variável x, observe os cálculos realizados até aqui, nós podemos, enfim, obter a resposta procurada. Então agora nós temos esse resultado de menos b a mais b. Muito bem? Dando sequência. Então vamos lá. Dando sequência, nós temos, vamos trocar x por b. Então agora eu tenho bzinho sobre a ao quadrado, que multiplica 1 sobre a quadrado mais b quadrado elevado a meio. Muito bem, troquei x por b, menos esse mesmo resultado quando o x é menos b. Pela regra de sinal, eu vou somar. Então nós vamos obter novamente b sobre a ao quadrado, que multiplica 1 sobre a ao quadrado mais b ao quadrado elevado a meio. Muito bem? Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Então vamos agora simplesmente substituí-lo na expressão anterior. Muito bem, dando sequência, então agora b é igual a μ0 vezes i
vezes A sobre 4π, que multiplica o resultado da integração. Então agora nós temos o dobro desse termo. Então 2bzinho sobre A elevado ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Muito bem? Dando sequência, perceba agora o seguinte, vamos melhorar essa expressão. O campo magnético no ponto O, devido ao fio mais inferior, então aqui nós temos, vamos cancelar Azinho com este quadrado, o número 2 com este 4. Então nós temos μ0 vezes I vezes B, então μ0 vezes I, eu vou separar da seguinte forma, então nós temos μ0I sobre 2π, que multiplica Bzinho sobre A, que multiplica 1 sobre a raiz quadrada de A quadrado mais B elevado ao quadrado. Muito bem? Lembre-se que o vetor campo magnético está orientado no ponto O na mesma direção e sentido do eixo Z para todos os fios que compõem a espira retangular. Muito bem? Agora, eu vou utilizar elementos de simetria. Observe que eu não preciso repetir os cálculos para nenhum dos fios restantes. Observe agora o seguinte. No fio superior, nós vamos ter exatamente o mesmo resultado. Portanto, levando em consideração o fio mais inferior e o fio superior, esse resultado se repete para cada fio, portanto, eu vou dobrar esse resultado e com isso eu levo em consideração o fio inferior e o fio superior. Ao dobrar esse resultado, eu divido 2 por 2, ficando com essa expressão. Portanto, com ela, eu levei em consideração o fio superior e o fio inferior. Dando sequência, pelo mesmo raciocínio, você pode agora calcular o campo magnético no ponto O devido ao fio mais à direita e devido ao fio mais à esquerda. De forma análoga aos cálculos desenvolvidos no início do vídeo, você vai encontrar o seguinte resultado. A intensidade do campo magnético no ponto O devido ao fio mais à direita e ao fio mais à esquerda, que eu vou representar por B2. A primeira intensidade eu vou representar por B1. Ela é dada por μ0 vezes I dividido por π. Ao invés de B sobre A, nós temos A sobre B, que multiplica 1 sobre A quadrado mais B ao quadrado elevado a meio. Sendo assim, eu reforço, B2 se refere à intensidade do campo magnético no ponto O, o centro de nossa espira retangular, devido ao fio mais à direita e ao fio mais à esquerda. Muito bem? Para calcular agora a intensidade do campo magnético resultante no ponto O, basta somar as intensidades obtidas. Sendo assim, obtemos B igual a μ0I sobre π, que multiplica B sobre A mais A sobre B, que multiplica 1 sobre A quadrado mais B ao quadrado elevado a meio. Vamos resolver a soma entre parênteses. Nós temos no denominador Azinho Bzinho, dividindo pelo de baixo e multiplicando pelo de cima agora. Azinho Bzinho dividido por Azinho dá Bzinho. Bzinho vezes Bzinho, Bzinho ao quadrado. Mais Azinho Bzinho dividido por Bzinho dá Azinho. Azinho vezes Azinho, Azinho ao quadrado. E com isso, obtemos, então, no numerador, A quadrado mais B quadrado elevado à primeira potência, dividido por Azinho vezes Bzinho. Muito bem? Bom, finalizando, enfim, o nosso cálculo, a intensidade do campo magnético resultante no centro O da espira retangular, devido aos 4 fios agora, ela é dada por essa divisão vai nos dar a raiz quadrada no numerador. Portanto,
μ0 vezes I dividido por π, que multiplica a raiz quadrada de Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado dividido por AB. Muito bem? O vetor campo magnético, conforme analisamos no início do vídeo, está orientado na mesma direção e sentido do eixo Z. Observe mais uma vez o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora resolver o item B. Nós vamos impor a condição nessa expressão de que Azinho é muito maior do que Bzinho. E a partir daí nós vamos obter um resultado que será comprovado com o resultado obtido no vídeo anterior. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa análise aqui em cima. Muito bem. Vamos reformular essa expressão. A intensidade do campo magnético B, eu posso escrever assim, μ0I dividido por π, que multiplica. Eu vou colocar Azinho ao quadrado dentro da raiz quadrada em evidência. Ao fazer isso, eu fico com Azinho ao quadrado, que multiplica 1 mais Bzinho ao quadrado sobre Azinho ao quadrado, tudo dentro da raiz quadrada. Faça a distributiva que você recupera a expressão anterior. Muito bem? Raiz quadrada de Azinho ao quadrado nos dá Azinho. Portanto, eu tenho Azinho que multiplica a raiz quadrada deste termo. Eu vou simplificar Azinho no numerador com Azinho no denominador. E com isso, obtemos. Nós temos aqui 1 mais B quadrado sobre A quadrado na raiz quadrada, elevado a meio, muito bem. Simplificando Azinho no numerador com Azinho no denominador, tudo isso sobre B. Muito bem? Observe a expressão obtida. A partir de agora, eu vou impor a condição de que o Azinho é muito maior do que o Bzinho. Se Azinho é muito maior do que Bzinho, eu posso assumir que 1 mais B quadrado sobre A quadrado é aproximadamente igual a 1. Sendo assim, obtemos a seguinte expressão para o campo magnético B. Nós temos a raiz quadrada de 1 é 1, e isso nos dá μ0 vezes I no numerador, dividido por π vezes B no denominador. O vetor campo magnético está orientado na mesma direção e sentido do eixo Z. A partir de agora, para finalizar o vídeo, surge a seguinte tarefa para você verificar. Vá até o vídeo anterior e observe a resposta obtida em sua resolução. Naquela resposta, faça x igual a 0, pois a origem O da nossa espira retangular ilustrada nos dá justamente x igual a 0. Você vai chegar exatamente no mesmo resultado que a gente encontrou aqui. A intensidade do campo magnético é μ0I dividido por π vezes B. E com isso, você comprova aí a resolução das duas questões. Muito bem? Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.